Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Manhã de segunda-feira, dia 9 de setembro de 2019. Começando mais uma semana aqui no jornalismo da Rádio Hora. Até às 8 da manhã com o Jornal da Hora, 92,3 FM, Rádio Hora, Rádio da Família. Com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Gente que faz rádio para você com muito amor, com muito carinho. Marco Antônio Marrom aqui na Central Técnica, o Márcio Pena nas redes sociais. E com as imagens, o rádio para você ver e ouvir. A produção do Alex Nantes e Rafaela Moreira. Eu sou Arthur Mário e a direção geral da Rádio da Família do jovem empresário Lucigano Medeiros Barbosa Rodrigues. Agora 7 horas 1 minuto, 7h01, conferindo os destaques do dia. Em agosto, houve deflação na cidade de Campo Grande, menos 0,21%, estatística do IBGE divulgada na última sexta-feira. 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Santos empata contra o Atlético Paranaense, o Flamengo vence o Avaí e avança na liderança do Brasileiro. Receita abre hoje consultas ao quarto lote do Imposto de Renda. Mais de 170 concursos estão abertos em todo o país com salários de até R$ 28.900. Brasil registra uma agressão à mulher a cada 4 minutos, mostra um levantamento. O preço do café volta a subir, já o algodão está mais barato. Safra de soja será recorde. Programa para negociar dívidas termina amanhã. Presidente Bolsonaro deve receber alta médica em até 6 dias. Agora 7 horas e 3 minutos, 7h03. Hoje, 9 de setembro, comemora-se o Dia do Administrador e o Dia do Veterinário. Parabéns a estes dois profissionais em todo o nosso Brasil. Na entrevista do dia, o Jornal da Hora desta segunda-feira entrevista o deputado federal Dr. Luiz Ovando, do PSL. Vamos conversar também com a economista Daniela Dias, do Instituto de Pesquisas da FEComércio. Repercutir a Semana do Brasil. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Presidente Jair Bolsonaro comemora a cirurgia bem-sucedida. O presidente usou as redes sociais horas depois de passar por uma cirurgia para retirada de hérnia incisional no Hospital Vida Nova Star, em São Paulo. Esta é a 4ª cirurgia que o presidente se submete após ter recebido uma facada em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 6 de setembro do ano passado, durante campanha eleitoral. O procedimento durou 5 horas. Começou às 7h35 da manhã e terminou por volta das 12 horas e 40 minutos.
O cirurgião-chefe Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo disse que a cirurgia foi bem sucedida e que o paciente se encontra estável, se recuperando no apartamento. Por orientação médica, as visitas estão restritas. Bolsonaro deve se licenciar do cargo por 5 dias, segundo informou o Palácio do Planalto. Durante esse período, Hamilton Mourão, vice-presidente, assume o cargo de presidente da República. Umidade do ar ontem muito baixa e hoje tem uma pequena falha aqui na garganta. Estamos sentindo que está muito seco também nesta segunda-feira, hein? Daqui a pouquinho a previsão da meteorologia com Alex Nantes aqui no Jornal da Hora. Jornal da Hora. 7h05. As informações do agronegócio com Humberto Ferretti. Jornal da Hora. O preço do café voltou a subir nos últimos dias, apontam dados do CPEA. A combinação de alguns fatores, como alta do dólar, demanda maior e valorização no mercado internacional, fez a saca do Robusta ser cotada no começo do mês a R$ 281. Já o Arábica saiu a 420. Em algumas áreas do país, Espírito Santo, por exemplo, cerca de metade do café ainda está disponível para negociação. No mercado do algodão aconteceu tudo ao contrário em agosto, o quarto mês consecutivo de queda nos preços. No geral, foram fechados poucos negócios. Do lado vendedor, muita gente focou as atenções na colheita e no beneficiamento da pluma, enquanto muito comprador decidiu dar um tempo na busca por mercadoria e trabalhar com algodão estocado. A libra-peso fechou agosto cotada a 2,47, queda de quase 1,5%. O Brasil pode, enfim, se tornar o maior produtor mundial de soja. É o que diz o balanço da consultoria FC Stone. Nos Estados Unidos, a tendência é de quebra no próximo ciclo, enquanto por aqui, a previsão é de uma colheita recorde de 121 milhões de toneladas, alta de 5% na comparação com a anterior. Existe a possibilidade de a área dedicada à soja avançar sobre pastagens, canaviais e plantações de arroz, por exemplo. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. 7h07, 7h07, manhã desta segunda-feira, 9 de setembro de 2019. Daqui a pouco, na entrevista do dia, Dr. Luiz Ovando, deputado federal em seu primeiro mandato, conversando com os ouvintes do Jornal da Hora. Vamos fazer um balanço do mandato e as quentes de Brasília daqui a pouquinho. Dr. Luiz Ovando. 7h07. O dólar cotado nesta segunda-feira a R$ 4,08. E na economia, Campo Grande registrando uma deflação de menos 0,21% no mês de agosto. Foi a variação negativa no custo de vida das famílias campograndenses no mês passado. A Helenice Cristaldo, entrevistada pelo Gino Rondon no Giro Notícias da última sexta-feira, comentando, portanto, o resultado da inflação divulgado pelo IBGE na última sexta-feira. Campo Grande registrou uma deflação pelo segundo mês seguido e fechou o mês de agosto com uma taxa de menos 0,21%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, divulgado, portanto, na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em julho, o indicador havia ficado em menos 0,01%. Com este resultado, Campo Grande ficou entre as 7 das 16 localidades pesquisadas do país que apresentaram variação negativa no custo de vida das famílias. No ano, a inflação no município está em 2,34% e no acumulado de 12 meses em 3,29%. Conforme os dados do IBGE, contribuíram para a deflação observada em agosto em Campo Grande os seguintes grupos. No segmento transportes, menos 1,13%, alimentação e bebidas, menos 0,42%, e saúde e cuidados pessoais, menos 0,21%.
Responsável pela maior baixa entre os 9 grupos que compõem o IPCA, transportes foi influenciado pela queda de preços dos combustíveis, que ficaram menos 2,21% mais baratos em agosto em Campo Grande, a capital sul-mato-grossense. Em vestuário, os itens tecidos e armarinhos, menos 1,43%, roupa masculina, menos 1,26% e roupa infantil, menos 1,18%, foram as principais contribuições para a queda da inflação aqui na Cidade Morena. Já no grupo alimentação e bebidas, recuo nos preços de itens como legumes, menos 12,83%, hortaliças e verduras, menos 4,92%, refletiram sobre a deflação do índice do mês de agosto. Agora 7 horas 10 minutos, 7h10. Rápido intervalo, voltamos já já. Agora 7 horas e 12 minutos, o site jacaré.com.br nesta manhã traz a seguinte notícia: dono de universidade preso por fraude de 500 milhões foi eleito o homem do ano em Mato Grosso do Sul. Ele foi preso na operação Vagatômia da Polícia Federal na terça-feira da semana passada. O reitor da Universidade Brasil, José Fernando Pinto Costa, 63 anos de idade, foi eleito no ano passado o primeiro homem do ano de Mato Grosso do Sul pelo LIDE, Grupo de Líderes Empresariais. Ele e o filho Stefano Bruno são acusados de chefiar organização criminosa que causou prejuízo de 2 bilhões aos cofres públicos. Outra nota interessante aqui do Jacaré: consórcio Guaicuru leva mais de 5 mil multas, mas não paga um tostão. Nenhum motorista ou contribuinte de Campo Grande tem a mesma sorte e o tratamento privilegiado do consórcio Guaicurus, formado pelas 4 empresas de ônibus da poderosa e influente família Constantino, aquela família de Presidente Prudente. Conforme inquérito do Ministério Público Estadual, mais de 5 mil multas foram aplicadas entre 2013 e 2018, mas o grupo não desembolsou nenhum tostão. É muita sorte, muito privilégio para esse grupo aí de empresas de transporte em Campo Grande. Agora 7h13. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora. Alex Nantes, bom dia. Bom dia, Arthur. E no último sábado, o IMET emitiu um alerta de perigo para a onda de calor. Além disso, emitiu outros 2 alertas. Ontem, domingo, o Instituto emitiu aviso para os 79 municípios do estado, alertando para os índices de umidade do ar que ficam entre 20% e 12%. A semana começa com predomínio de calor em todo o estado. A temperatura máxima poderá chegar aos 41 graus em algumas cidades. Em Campo Grande, por volta das 5h30 da manhã, os termômetros já marcavam 24 graus. No decorrer do dia, o céu ficará claro com névoa seca. A temperatura máxima será de 38 graus, com umidade na casa dos 20%. Em Dourados, Ponta Porã, Mundo Novo, Naviraí, Jataí e Paranhos, a previsão também é de céu claro durante todo o dia. A máxima poderá chegar aos 39 graus. Nesta segunda, para as cidades das regiões Leste, Norte e Oeste, a previsão é a mesma: céu claro e névoa seca. A máxima poderá chegar aos 41 graus e a sensação térmica passar dos 43. A umidade relativa do ar para todas as regiões vai ser muito baixa, chegando a 20-15%. O calor e o tempo seco continuam durante toda a semana. As temperaturas podem chegar aos 43 graus no Pantanal e no norte do estado. Na capital, as temperaturas ultrapassam a casa dos 30 e chegam a 40 na próxima quarta. De acordo com a meteorologia, as altas temperaturas são reflexo de uma onda de calor que atinge o estado e eleva as temperaturas em 5 graus Celsius acima da média. A chuva só deve chegar no final de semana. Amanhã, terça-feira, a máxima pode chegar aos 42 graus em algumas cidades do estado e em Campo Grande a máxima será de 39 graus com umidade na faixa dos 15%. Na quarta-feira, as chuvas isoladas podem atingir o extremo sul e sudoeste, mantendo-se a baixa umidade nas demais regiões e calor ainda na casa dos 42 graus. Essa chuva vai ser muito pouca e pode atingir uma cidade e a outra vizinha nem sentir ela.
Esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Agora em Campo Grande está fazendo 27 graus e a umidade relativa do ar já está baixa, marcando 40%. Muito obrigado, Alex Dantes. Uma ótima semana para você. 7h16. A bola rolou pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos empatou na Vila Belmiro contra o Atlético Paranaense. O Flamengo venceu o Avaí e avança na liderança do Campeonato Brasileiro. Hein, Ricardo Paredes, bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, amigos da Rádio Hora. Começamos destacando para você o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, 18ª rodada realizada nesse final de semana. A rodada começou no sábado de manhã, com o Corinthians empatando com o Ceará por 2-2. O Vasco da Gama, jogando em casa, perdeu para o Bahia por 2-0. Fortaleza perdeu para o Fluminense, também jogando em casa, 1-0 para o Flu. E o Flamengo venceu por 3-0 o Avaí. Isso no sábado. Também no sábado, Internacional 1, São Paulo 0, Goiás 1, Palmeiras 2. E no domingo, o Cruzeiro perdeu em casa, começou vencendo por 1-0, mas levou a virada e a goleada do Grêmio. Grêmio venceu por 4-1 jogando no Mineirão, em Belo Horizonte. Fechando a rodada, o Peixe, o Santos, empatou com o Atlético Paranaense por 1-1. Botafogo bateu 2-1 o Atlético Mineiro e o CSA venceu por 2-0 a equipe da Chapecoense. O Flamengo lidera isoladamente o Campeonato Brasileiro, 39 pontos ganhos. Na segunda posição está o Peixe, o Santos com 37. Em terceiro, o Palmeiras com 33 pontos. Na quarta posição aparece o Corinthians com 32 e o São Paulo em quinto com 31 pontos ganhos. No rebaixamento, Fluminense 15 pontos, CSA 15 pontos, Chapecoense com 14 pontos conquistados e na 20ª posição a equipe do Avaí, que conquistou apenas 10 pontos até aqui no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Final de semana que vem, destaque para o clássico entre Flamengo e Santos, valendo a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, na sexta-feira, o São Bento empatou com o Figueirense em 0-0. Botafogo de Ribeirão Preto e América Mineiro também empataram em 0-0 no sábado. Também sábado, Guarani 2, Oeste 3, Operário de Ponta Grossa 2, Cuiabá 1, Sport Recife 2, Bragantino 1 e o Coritiba perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 2-1. Bragantino lidera o Grupo B, aliás, o Campeonato Brasileiro da Série B, com 41 pontos ganhos. Em segundo, Atlético Goianiense com 37. Em terceiro, Sport Recife com 35. Em quarto, o Coritiba 34 pontos ganhos. No rebaixamento, Figueirense com 22, Vila Nova 21 pontos, São Bento com 20 pontos e o Guarani de Campinas, que conquistou apenas 19 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro da Série B. Essas as informações do esporte. Ricardo Paredes para o Jornal da Hora. Aquele abraço, Ricardo. Ótima semana pro amigo, hein? 7h19, 7h19. Delegado de Aquidauana, Éder Moraes, é acusado de peculato e tráfico de drogas. E junto com ele a advogada Mari Estela. O plano que resultou no furto e na venda de 101 quilos de cocaína que estavam apreendidos na primeira delegacia civil de Aquidauana, cidade distante, 142 quilômetros de Campo Grande, pode ter gerado uma receita de R$500 mil aos envolvidos, todos agora acusados de tráfico de drogas. Entre os denunciados está o delegado de polícia, Éder Oliveira Moraes, autor da ideia. Foi ele que procurou a advogada Mari Estela Martins de Oliveira e o companheiro dela, o traficante Ronaldo Alves de Oliveira, para a execução do plano. O golpe de R$500 mil só foi descoberto porque um escrivão que trabalha na primeira delegacia percebeu o furto ocorrido nos primeiros dias de junho deste ano.
O caso foi desvendado pelo Ministério Público Estadual e pela Corregedoria da Polícia Civil. O delegado, acostumado a prender os que praticam crimes, agora é acusado de tráfico 2 vezes e peculato também 2 vezes e está sujeito a uma pena, em caso de condenação, que poderá chegar a 60 anos de prisão. Esse caso, essa ocorrência, mês de junho, ela acabou sendo o resultado do trabalho de um agente policial da primeira delegacia, portanto, que percebeu o desaparecimento da droga naquele município de Aquidauana, iniciando as investigações, portanto, comunicando aos seus oficiais, né, seus chefes, e a Corregedoria da Polícia Civil, além do Ministério Público Estadual, portanto, investigando e chegando, portanto, aos criminosos, né? Uma advogada e o companheiro dela e um delegado de polícia. Esse é o tipo de crime, esse é o tipo de corrupção, de servidores públicos, pessoas que ganham altos salários, caso de um delegado de polícia, se envolvendo no crime. Agora, é interessante verificar a responsabilidade também dos superiores de um delegado, né? É a Diretoria Geral da Polícia Civil, tem a Corregedoria Geral da Polícia, enfim. Eu tive uma informação em Brasília, o caso desse delegado, quando ele foi delegado titular no município de Rio Verde, região norte de Mato Grosso do Sul, que por lá, quando ele foi delegado, já tinha alteração. Uma autoridade da região norte nos trouxe essa informação. Estávamos em Brasília, alguns dias depois dessa ocorrência no município de Aquidauana, e essa autoridade dizia, poxa, DGPC sabia, responsabilidade também da Secretaria de Segurança Pública. Quando um delegado, quando qualquer servidor público, seja de onde for, não basta fazer a transferência. Já tinha alteração os comportamentos desse delegado lá no município de Rio Verde. Antes dele assumir Aquidauana, passou por Rio Verde, de Mato Grosso, cidade turística na região norte do nosso estado de Mato Grosso do Sul. 7h24. 99911-9689. A Receita Federal libera hoje consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2019. A informação com a Sig Equimaya. Receita Federal libera nesta segunda-feira, 9 de setembro, consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2019. Mais de 2.800.000 contribuintes devem receber 3,5 bilhões de reais. O dinheiro será depositado na conta bancária indicada na declaração no próximo dia 16. Desse total, mais de 43.000 contribuintes são idosos e cerca de 5.000 têm alguma deficiência ou doença grave. Também serão liberadas restituições residuais nos exercícios de 2008 a 2018 que estavam na malha fina. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar o site receita.economia.gov.br ou ligar para o Receita Fone no 146. Vale lembrar que a restituição ficará disponível no banco durante 1 ano. Caso o resgate não seja feito dentro do prazo, o contribuinte deverá fazer um requerimento via internet. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h25, 7h25, manhã desta segunda-feira. Daqui a pouco a entrevista com o deputado federal, Dr. Luiz Ovando, do PSL. Os principais projetos, as opiniões do deputado, o olhar dele sobre as reformas em Brasília e também sobre o governo Bolsonaro. Agora, aqui no Jornal da Hora, fique atento nas dicas de finanças pessoais com o João Victor Faedo.
Bom dia, queridos ouvintes. Hoje quero responder uma dúvida de alguns de nossos ouvintes que têm me perguntado o seguinte: como eu posso iniciar a minha reserva financeira? Bom, de certa forma isso é muito simples. Você precisa começar. De que forma? Você precisa reservar um valor do teu orçamento, seja 5%, 10%, 2%, isso depende muito da tua situação e do teu momento atual. Mas o importante é você reservar esse valor e colocar isso em uma conta separada da tua conta de movimentação mensal. Então pode ser uma conta poupança mesmo. E aí você vai reservando mês a mês esses valores. E aí você começa a formar um montante mais considerável. À medida que você tem um valor mais considerável reservado, você pode aplicar isso em um outro investimento que ele vai ter um rendimento um pouco maior do que a poupança. Mas o importante e o princípio básico de tudo isso é você começar e iniciar a tua reserva, iniciar o teu colchão financeiro com o valor que você tem disponível hoje. E não esperar para ter um valor maior ou mais considerável mês que vem, ou daqui 2 meses, ou quando as coisas melhorarem. Possivelmente isso nunca vai ser possível, porque outras necessidades vão aparecendo. Então coloque isso como uma prioridade na sua vida. Pense nisso, comece hoje mesmo. Tenha um bom dia e um bom trabalho. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h30, 7h30, manhã desta segunda-feira, 9 de setembro de 2019. Programa de hoje, vamos conversar com o deputado federal Dr. Luiz Ovando, deputado em seu primeiro mandato e ocupando a tribuna já nas comissões, no próprio grande expediente da Câmara dos Deputados. Preparadíssimo o doutor Luiz Ovando, professor, enfim, e faz tempo que ele não vinha o nosso Jornal da Hora, a gente divulgando, acompanhando os trabalhos parlamentares dele em Brasília, participação em comissões importantes, fazer um balanço do mandato e o olhar do doutor Luiz Ovando e os projetos que ele está de olho, defendendo a população, os eleitores que o colocaram neste mandato como deputado federal. 7h31. Doutor Luiz Ovando, prazer tê-lo conosco depois de um longo período, hein? Bom dia. Bom dia, Arthur Mário. O prazer é meu, naturalmente, além do aspecto fraterno de reencontrarmos, né? Tem aqui a responsabilidade como representante de parte do povo sul-mato-grossense, mas atualmente eu posso dizer do povo sul-mato-grossense. É sempre um grande prazer e privilégio poder estar aqui. Participou do desfile em Brasília ou Campo Grande? Campo Grande. Campo Grande. O senhor serviu no Exército? Servi no 17º Regimento de Cavalaria em Amambai, 76. Muito bem. Foi diferente o desfile esse ano? Foi diferente. Diferente. A gente pôde perceber um entusiasmo muito grande da população, né? O povo, de uma maneira geral, vibrando com todos os acontecimentos, as manifestações. E a gente pôde ver, inclusive, a mim foi bastante surpresa, né? O potencial, inclusive, das nossas Forças Armadas, das Forças Auxiliares, da participação da comunidade e também das autoridades. Muito bom. Participa conosco nessa entrevista a Rafaela Moreira. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Arthur. Bom dia, ouvinte. Bom dia, deputado. Muito bem. Doutor Luiz Ovando, nós estivemos com o senhor em Brasília e o entrevistamos naquela oportunidade, o senhor estabelecendo algumas críticas à questão das santas casas de todo o país, linhas de crédito. Já melhorou ou ainda está no mesmo nível os recursos do governo junto à Caixa Econômica, BNDES, para financiar as santas casas do país aí? Olha, Arthur Mário, a gente não tem visto, ou seja, a imprensa, você sabe que é cíclica e tem um aspecto humoral, ou seja, de humor, né? Numa determinada hora ela foca em alguns aspectos e aí começa a bater em relação àquilo. Agora nós estamos no auge do desmatamento, das queimadas e da região amazônica. O pessoal tem se esquecido de outras coisas, inclusive das santas casas.
Mas o que a gente percebe é que não tem havido na imprensa manifestações frequentes. Então, ali nós tínhamos conversado, inclusive, sobre os empréstimos, né, do BNDES para a Santa Casa, e que algumas Santas Casas ficariam de fora exatamente porque há algumas exigências, e essas exigências elas precisam ser cumpridas do ponto de vista econômico. Mas a gente recentemente esteve com o presidente da Santa Casa, o doutor Isaqueu Nascimento, em Brasília, numa reunião das filantrópicas de Santa Casa, se não me engano, 29ª reunião, congresso, não me lembro bem a terminologia usada ali, e eles disseram que o problema continua sério, né? Há pouco tempo que eu digo, mais ou menos um mês, né? Há um mês. Então, na verdade, a Santa Casa ela vem se defasando, né? Desde que a Lei 8080 entrou em vigor em 1990, 2 anos após a promulgação da Constituição, quando se criou o SUS, né? Serviço Único de Saúde, e desde então não tem havido um financiamento adequado. Eu quero crer que o governo, no momento, não tem recursos para fazer frente à demanda e faz uma série de artimanhas e exercícios para que possa mais ou menos amenizar a situação. Como é que o senhor avalia o governo Bolsonaro na questão da gestão e as demais frentes que o governo tem estabelecido? Eu vou ser bem sincero para você, né? Não é porque eu sou da base do governo, mas eu avalio como bom e muito bom. O que a gente tem visto na imprensa? A gente tem visto na imprensa uma tentativa de desmerecer, de desqualificar, de execrar o governo Bolsonaro. Só que o Bolsonaro é um indivíduo um tanto quanto diferente dos padrões, vamos dizer assim, da liturgia, né, palaciana. E quando o pessoal o provoca, ele fala a verdade. E a verdade, de uma maneira geral, de forma muito contundente e ácida. E aí a imprensa pega, e quando a gente fala imprensa, é a imprensa... A grande, né, imprensa. A grande imprensa, já mais ou menos estruturada, que está aborrecida, por uma série de situações que a gente... Não vale a pena a gente discutir aqui, porque vai tomar bastante tempo. Mas quando ele fala exatamente sobre desmatamento, sobre essas situações de fogo, seja de queimadas, né? Quando ele se apresenta indo contra o presidente da França, se a gente for levantar exatamente o que tem por trás disso tudo, nós temos aí um aspecto ideológico bastante forte que ele é frontalmente contra, e ele se coloca de forma muito contundente, criando essa situação aparente de instabilidade, alguns dizendo, fala para o presidente ficar quieto e tal. Eu até concordo que em determinados assuntos ele não deveria entrar, mas isso não denigre, isso não tira o brilho da sua administração. Aquilo que ele tinha que fazer, ele está fazendo, né? Ele tem demitido, ele tem tirado cargos que comprometem a funcionalidade, né, da presidência, ele está tirando de lado. Nós tivemos agora, recentemente, a questão da Procuradoria-Geral da República. O pessoal falou, porque passou por cima da lista tríplice, aquela coisa toda, blá. Vai atrás para ver o que tem. Vai atrás para ver o que tem disso aí. Coisa complicadíssima, mas ele sabe. Ele tem um sistema de informação perfeito. E ele chegou e disse, não vai pôr essa lista tríplice aí, que isso aí é coisa muito antiga. Isso é esquema. E é prerrogativa do presidente, sempre foi. Né? A lista existe, mas sempre foi prerrogativa. Não, mas inclusive, na Constituição, você fala de uma lista tríplice, mas só que essa lista tríplice da Procuradoria é uma lista tríplice tendenciosa. E ele sabe disso, ele cortou, disse, não vou pôr isso aí. O senhor tem experiência internacional, né, de professor, enfim, fala fluentemente inglês. Aliás, fiquei sabendo lá em Brasília que o senhor salvou uma bancada aí do Sudeste que recepcionava autoridades americanas ou europeias, e o seu inglês é que salvou. E que isso, olha, é motivo de orgulho para nós, né, como 2 ministros, como Fábio Tradi lá em comissões importantes, e o senhor, nesse episódio. Vamos compartilhar com os nossos ouvintes aí, porque o senhor deu um show lá em Deputados de São Paulo, Rio de Janeiro. Como é que foi essa história? Não, isso é coisa simples. Na verdade... Eram chineses, né? O senhor chineses da Frente Parlamentar Brasil-China. O que é interessante é que os chineses eles não falam. A língua chinesa é uma língua difícil, ou seja, o mandarim é difícil. Eu não sei nada disso, né? E a outra coisa é o turco. Outro dia, numa viagem para conhecer, inclusive,
o lançamento do KC-390, que é esse avião de transporte fabricado no Brasil, Embraer, fantástico, pela Embraer. Encontrei um diplomata turco e ele não conseguia falar português, está aqui há 2 anos e o turco não é uma língua fácil, então pude conversar com ele em inglês. Esse é o privilégio que a gente teve, ficou um certo tempo nos Estados Unidos. Eu não sou fluente, mas consigo me explicar e falar. Eu digo fluente quando você fala português da forma assim, né? Mas dá para entender, dá para se expressar sem maiores problemas. E tive a oportunidade de conversar com os diplomatas chineses e perguntar para eles alguma coisa. O senhor estudou nos Estados Unidos, né? Sim. Como é que o senhor avalia essa indicação aí do filho do presidente, o deputado Luiz Bolsonaro, para a Embaixada Brasileira? Você é pai, eu sou pai, né? A gente sempre acha que o filho da gente é o melhor, né? A gente tem que tirar esse aspecto, né? Você tem que atentar para esse detalhe crítico, né? Nós temos que ter esse bom senso. O Eduardo Bolsonaro é um parlamentar, ele teve uma votação expressiva, né? E pelo fato de ser filho de presidente é muito visado, é focado em todos os aspectos. Até o cafezinho que ele toma, o pessoal fica de olho se ele põe pouco ou muito açúcar ou toma sem açúcar. Presidente de comissão também, né? Ele é presidente da Comissão de Assuntos Internacionais, né? E Defesa. Ele gosta disso, ele participa disso, naturalmente ele conhece. A grande questão que o Bolsonaro, sabendo do problema, é que a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos está infiltrada de aspectos ideológicos. E como é que ele vai fazer para tirar esse povo de lá? É colocar alguém dele lá dentro, e de confiança. Exatamente. Então, mas ele não é um diplomata. E aí vem a questão, mas não pode, não, mas pode. Isso é uma prerrogativa do presidente. Então eu digo o seguinte, ao presidente cabe, a responsabilidade é dele. Possam gostar ou não. Tem alguns vieses aí, no caso, que se chama dessa que você emprega parente aí, eu sempre não tenho usado mais esse termo, até porque não tem acontecido com frequência, né? Mas eu não vejo com problema nenhum. Eu acho que isso é uma prerrogativa, o presidente tem total liberdade de colocar quem ele quiser. E para dizer aqui o seguinte, só para lembrar, Benedita da Silva foi embaixadora lá dos Estados Unidos. E pelo que eu sei, ela não falava inglês e não era de carreira diplomática. Aí como é que explica isso? Quer dizer, um erro não pode ser justificado por outro. Claro. Mas o Eduardo é um indivíduo que é fluente em inglês, conhece, é jovem, tem experiência, morou nos Estados Unidos e tal, mas não tem a formação de embaixador. Isso aí precisa ser destacado. Bom, eu nesse caso aí estudei há alguns dias essa questão do nepotismo, entre aspas, enfim. Isso, essa é a palavra. Mas é parlamentar, né? E bem votado. E nos Estados Unidos, por exemplo, o grande presidente, né, de uma memória extraordinária, não só com influência em todo mundo, não só nos Estados Unidos, John Kennedy, ele enfrentou isso quando nomeou o irmão, o Bob Kennedy. Edward Kennedy. O Bob Kennedy. O Bob Kennedy, que se transformaria novamente no grande... Robert Kennedy foi o que foi assassinado. Exatamente. O Eduardo foi que faleceu faz pouco tempo. Exatamente. Então, o Robert, quando o Kennedy ganha a campanha, ele foi o coordenador da campanha, né? 1960, 60. E nomeia ele como o Procurador-Geral da República, o cargo correspondente ao Ministério da Justiça, comandando a CIA, o FBI. E o Bob, se não fosse assassinado em 68, 5 anos depois do assassinato do John, teria sido eleito, ganhava uma prévia principal no Partido Democrata e era a grande personalidade, mas também com o irmão sofrendo muitas críticas nessa questão, mas o John precisava realmente de alguém da sua alta confiança e enfrentou, né? Enfrentou toda a imprensa americana, enfim, e aconteceu e os dois deixaram um legado extraordinário. Perfeito, eu acho que quem governa, Arthur Mário, está sujeito a uma série de críticas. Você vê, eu não sou governante, eu sou legislador, né? E quando você, numa determinada situação, você vota diferente, o povo vem em cima e tal, você tem que estar preparado. É aquela história antiga que nós conhecemos, Rafaela, quem sai na chuva
É para se molhar, não tem outro jeito. Rafaela Moreira, esta jovem aqui da nossa equipe de jornalismo, alguma pergunta aí ao deputado aí, Rafaela? Eu tenho sim uma pergunta. Deputado, o senhor é professor universitário, aposentado, deu aula durante muitos anos na UFMS, uma universidade pública. Como que o senhor vê o contingenciamento de verbas das universidades públicas do Brasil? Rafaela, o pessoal também não gosta muito do Abraham Weintraub. Esse nome não é... Esse é o ministro da Educação. Né? Mas é aquela história, quando a gente se posiciona, né, a gente geralmente não é muito querido, né, de uma maneira geral. Então, bom é aquele que nem sim nem não, muito pelo contrário, as coisas vão para cá, para lá. E o Weintraub, desde o início, ele tem batido de frente. Então, o que aconteceu e a gente tem visto? Eu sou ainda professor universitário, saí da Universidade Federal e durante 22 anos, praticamente, eu tenho trabalhado na Uniderp. E, lamentavelmente, pegando aqui a área médica, a gente tem percebido que não tem havido uma preocupação na qualificação, tanto de professores, como também de alunos. O que a gente tem no país? Nós temos uma disseminação de pós-graduação, mestrado e doutorado, e que eu tenho me questionado, porque todas as vezes que você faz alguma coisa, você tem que ter respostas positivas daquilo que você fez. Ou negativas, bem claras. E o que a gente tem visto, aumentou significativamente o número de doutores, de mestres do país, mas a qualidade do ensino, principalmente na área médica, não tem aumentado. Recentemente, participando de uma audiência pública lá em Brasília sobre a questão do EAD, né? O EAD é o estudo à distância, e infelizmente as universidades, principalmente as privadas, acharam nisso uma fonte, uma mina de ouro. Porque você pode ter uma quantidade significativa de alunos estudando à distância, um corpo docente pequeno, não é? E um valor reduzido em que você aumenta, você democratiza teoricamente o ensino. E, em princípio é ótimo, mas na verdade você não qualifica como deve, porque no final alguns acabam, você tem que entender até como um estelionato educacional, em que as pessoas de boa índole, os jovens de uma maneira geral, a gente tem que ter muita responsabilidade com o jovem, quando você vai propor alguma coisa para o jovem. De uma maneira geral, ele fala, agora eu vou poder fazer um curso universitário, esse governo é fantástico. Só que a hora que ele termina o curso universitário, o que eu sei fazer? Nada, quase. Então, esse é um problema. Então, em relação a contingenciamento, né, o país está passando por uma situação de economia difícil, está começando a melhorar, está começando a reduzir, inclusive, o desemprego, que era 12 milhões e 600, agora está 11 milhões e 800. 600 mil já conseguiram reduzir, já estão trabalhando, a gente está começando a reduzir. O produto interno bruto do Brasil aumentou um pouquinho, né? Por aí ficou em terceiro lugar, abaixo dos Estados Unidos, da China, com 0,4% nesse trimestre que passou, e as coisas tendem a crescer e a melhorar exatamente porque as pessoas têm esperança. Então, o contingenciamento foi uma situação necessária porque não tinha dinheiro, o país, o presidente tem que obedecer à lei de responsabilidade fiscal, e o contingenciamento é uma quantidade pequena. O pessoal, cortou 30%, não, cortou 30% das despesas não obrigatórias. Não do geral, né? Não do geral. Então isso precisa. Eu não gostaria que acontecesse, mas é igual você apertou o seu salário, o seu orçamento, você tem que cortar alguma coisa, até que você melhore, aí você começa a gastar de novo. Presidente do Senado quer votar na Previdência depois de amanhã, deputado Luiz Ovando. A oposição é contra. Até contra a oposição, pelos resultados das votações anteriores, está com força a oposição, né? Eu acho que no Senado eles não conseguem, não. Eles têm... a Câmara é uma condição sui generis, é interessante isso, né? Mas o povo tem ajudado muito, sabe, Arthur Mário, falando em relação à Câmara. Você viu que... Sobrou voto sobrou, 379. Era 308. 308, sobrou voto. 3/5, sobrou. E não foi 380 porque o general Girão tinha sido operado do coração e ele não pôde votar a favoração, seria 380. E 131, parece que... General Girão de que estado? Ele é do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, é. Nordeste. Então, eu acredito que não consiga, eles não querem votar exatamente porque vai passar, não tem jeito e precisa resolver isso aí.
Agora, 7h48, tem ouvinte mandando perguntas aqui ao deputado Dr. Luiz Ovando no nosso WhatsApp, 99911-9689. Alô, bom dia. Bom dia. Eu sou o Tenente João Silva, tenho 50 anos e moro na Vila Planalto. Gostaria de fazer uma pergunta ao deputado Dr. Luiz Ovando no seguinte contexto. Fala-se no governo brasileiro de aproximar o Brasil das grandes potências como Estados Unidos e Israel. Nos Estados Unidos, há um capelão que ministra na Casa Branca. Billy Graham, por exemplo, já exerceu este cargo. E recentemente, os ministros de Trump e o próprio presidente americano oraram pelo Brasil. A pergunta é o seguinte: existe algum projeto para implantar a capelania como profissão civil no Brasil e ministrar na cúpula dos três poderes? Tenente João Silva, obrigado pela participação. Tenente João Silva, até onde eu sei, não há absolutamente nada nesse sentido, mas isso é uma decisão do presidente, né? O presidente, através de um decreto, se não há, ele pode perfeitamente determinar, né, e nomear um capelão para que isso possa acontecer. O presidente, você sabe, ele sofre bastante resistência, principalmente do ponto de vista religioso. A esposa dele, né, a primeira-dama Michele, ela é batista e tem um trabalho social importante, independente de ser batista ou não. Mas o importante, né, é que nós não podemos nos afastar da Bíblia. E o Bolsonaro é um simpatizante, né? Na verdade, ele é um simpatizante dos evangélicos. Eu digo evangélico exatamente pelo fundamento teológico da pregação das boas novas, que é o evangelho, né? E no caso específico, ele assumiu uma posição exatamente contrária ao agnosticismo, né? A situação de não crença em Deus, de uma maneira geral, ele abomina esse tipo de situação. Mas eu, sinceramente, eu vou procurar saber se há algum projeto nesse sentido, até porque é a casa dele, ele é que manda lá dentro, a gente não tem jeito de fazer e colocar alguma coisa lá. Doutor Ovando, o senhor falou que o povo influenciou as votações, principalmente da reforma lá na Câmara. Para o nosso ouvinte, compartilha a questão das redes sociais. Os deputados foram pressionados durante a votação? O senhor, naquele ambiente ali, o senhor percebia esse tipo de mudança ou a decisão realmente de apoiar o governo, de apoiar o presidente prevaleceu? Como é que foi? Então, na verdade, o que precisa deixar bem claro é que, quer queira ou não, nós estamos ali pela boa vontade do povo. O povo acredita e nós não podemos trair a vontade do povo. Se você foi lá, você representa uma parcela que diz assim: esse indivíduo tem as cores, tem a forma, tem o pensamento e a consciência que eu procuro, eu vou votar nele por isso. Então, na verdade, tem que haver uma certa harmonia na sua conduta com a aspiração do povo. E o povo se manifesta. E o povo quis diferença. Isso é que a gente precisa entender. Se o povo quisesse manter aquilo que estava antes, teria votado no outro candidato. Então, na verdade, o povo quer mudança. E a Previdência, embora cada um defenda o seu segmento, nós não podemos esquecer que o povo, mesmo pagando, e é assim que se faz uma nação, é assim que se constrói uma nação. Não é surge uma nação, constrói. Nós precisamos construir. E nós precisamos dar a nossa parcela de contribuição e muitas vezes de sacrifício. E o povo era favorável à aprovação da PEC 6. E assim foi, e agora está no Senado. E será também aprovada, até porque houve um aumento de longevidade, houve um aumento de idade que as pessoas estão vivendo mais e podem verdadeiramente trabalhar mais. Mas que, na verdade, há uma certa pressão e você tem que estar sintonizado com a população. Agora, existem princípios que você tem que defender. Isso aí são intocáveis. 7h53. O ouvinte pode continuar mandando perguntas aqui no WhatsApp 99911-9689 para o nosso entrevistado, deputado federal do PSL, Dr. Luiz Ovando. Rafaela Moreira. Deputado, em uma pesquisa eu vi que está sendo
analisado a criação de uma comissão especial na Câmara, e 3 deputados são favoráveis, inclusive o senhor, no uso da cannabis como remédio. Como anda isso? Rafaela, isso é uma coisa simples. Eu não sei, as pessoas dificultam, né? Nós temos o ministro da Cidadania, o Osmar Terra. Ele é médico, ele é da minha idade, né? Eu o respeito porque ele realmente foi administrador muito competente lá do Rio Grande do Sul, prefeito em 2 oportunidades. Mas eu não tenho nenhum problema em aceitar, né, o canabidiol, né, como remédio. Está provado que há. O que precisa é ter uma sistematização, um estudo sistematizado, porque em ciência a gente faz assim, você tem uma tese, você elabora um projeto, um protocolo, você começa a pesquisar para confirmar aquela tese. Mas só que a cannabis, ela já se provou, ela é importante, ela é resolutiva em termos de doenças tipo convulsões persistentes, que os outros remédios clássicos não resolvem, principalmente aqueles casos bem graves. Então, eu fico muito confortável em relação a defender isso. O que eu sou contra, que eu quero deixar claro aqui, é porque os defensores, eles entram aí à semelhança de uma bactéria numa cirurgia para poder causar o estrago depois. O que eles querem é que a planta, ou seja, a plantação, o cultivo da cannabis, seja liberado para o indivíduo plantar, inclusive em casa. Ele não tem cabimento isso. Nem no Reino Unido aconteceu. Nem em lugar nenhum. Então, as universidades começaram, levaram ao Congresso inglês, aliás, do Reino Unido, né? Não só na Inglaterra. E hoje é uma medicação que está salvando vidas mundo afora. Você quer ver outra coisa, Rafaela? Morfina. Você já ouviu falar em morfina? Dolantina, né? Fentanil. São drogas excepcionais usadas na medicina. Sabe de onde que vem? Da papoula, né? Que é a grande droga na Ásia. E as pessoas ficam dependentes se elas usarem. Isso tem uma explicação. Agora, nós não podemos liberar plantar maconha, daqui a pouco não, então vamos plantar cocaína, vamos fazer isso, fazer aquilo, enfim. Então nós temos que ter cuidado com isso. Eu sou favorável a que farmacologicamente, terapeuticamente seja usado, sem nenhum problema, vou continuar defendendo, baseado na história. Agora, plantar em casa, cultivar particularmente, de jeito nenhum. Uso medicinal. Doutor Luiz Ovando, que áreas da ciência estariam apoiando? Quais seriam os grandes campos aí de universidades, enfim, que estariam sustentando esse projeto aí? Não tem ainda. Ainda não tem, né? Não tem, porque isso já foi liberado para você adquirir, comprar. O Brasil já está importando em alguns casos. Importa, por exemplo, da Inglaterra, que é um preço exorbitante. E aqui no Paraguai, a gente sabe, existe a mesma droga, o canabidiol, e que em gotas, se não me engano, 20 miligramas, não me lembro a dosagem certa por ml, em que o preço é bem mais significativo, né? Isso aqui... Em que doenças ela tem ajudado? Deixa eu só esclarecer isso aqui, porque alguém talvez está falando, o doutor está estimulando o contrabando e tal, não sei o quê. Existem princípios. Quando eu fazia residência em Curitiba, a amiodarona, que muitos dos que estão estudando dos que estão escutando devem usar, que é a amiodarona, que é um antiarrítmico, na época não existia no Brasil. Então a gente pedia para ele, olha, faz o seguinte, compra lá na Argentina, na fronteira, lá em Foz do Iguaçu, porque lá tem uma droga excepcional. Felizmente depois foi aceito, hoje fabricado no Brasil, é difundido e tal. Então o que eu estou dizendo é que em determinadas situações, você pode perfeitamente, porque o bem-estar está acima de qualquer princípio que não seja exatamente o bem-estar do indivíduo. 7h57, o WhatsApp aqui da Rádio Hora, temos aqui 2 ouvintes. O Viana, lá da Copa Mate, gostaria de saber do deputado como ele está recebendo a PL 1645/2019, que trata da reestruturação dos militares, e o deputado faz parte da comissão. Inclusive, muitos graduados reclamam que este PL foi feito pelos generais e atende principalmente eles com um provável percentual de mais de 100% de aumento. Mato Grosso do Sul é um estado com muitas unidades militares. Os graduados querem igualdade, só isso. Viana, da Copa Mate. Viana, é o seguinte, eu tenho me posicionado pela justiça,
né? Se você ver, recentemente eu fiz um pronunciamento na audiência pública que aconteceu semana passada, se não me engano foi na terça-feira, né? Em que me custou inclusive algumas críticas em relação a uma votação que aconteceu no plenário da Câmara, e que eu acabei votando com o partido, e o partido equivocadamente orientou de uma forma indevida, e eu não estava afinado com o que realmente estava acontecendo, mas depois, felizmente, nós conseguimos consertar pelos destaques que foram todos praticamente aniquilados, e felizmente a gente conseguiu equilibrar isso. Mas o meu posicionamento, Viana, é um posicionamento de justiça. Agora, quando eu defendo a questão de que, principalmente os praças da Aeronáutica e os praças da Marinha, né, eu estou ainda buscando a razão pela qual os oficiais que redigiram essa reestruturação se posicionam. Então, há uma certa alteração, ou seja, um certo desencontro de informação aí. Porque disse, não, o pessoal não quer dar para os praças aquilo que eles têm direito. Isso é justiça. Mas a minha pergunta é, por que não se quer dar a uma parte do corpo militar aquilo que eles têm direito? Eu defendo isso, eu vou continuar defendendo, mas eu vou atrás da legislação que limitou, inclusive, esses ganhos. Até porque, com a presença, né, da Previdência para os militares da reserva, no caso os praças da Marinha e da Aeronáutica, com a reestruturação o salário vai ficar até menor, e isso não é correto, é preciso achar alguma forma de se resolver esse problema. Agora, 7h59, com a sua permissão, doutor Luiz Ovando, nós vamos repercutir a Semana do Brasil, lançada pelo presidente Bolsonaro com a Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul. Vamos conversar com a economista Daniela Dias, do Instituto de Pesquisas da FEComércio. Bom dia, Daniela. Bom dia. Qual o olhar da Federação do Comércio nessas promoções? A que o presidente lançou, né, a Semana do Brasil, de 6 de setembro até o dia 15, estimulando em parcerias com grandes redes de lojas, quase 5.000 lojas em todo o país, essa campanha, até onde ela tem impacto aqui no Mato Grosso do Sul, Daniela? Bom, essa campanha, ela tem um lado positivo, do ponto de vista de que realmente ali na região central a gente precisa ter uma potencialidade, precisa potencializar as vendas, ainda mais que a gente está ali no processo de finalização das obras. Então os lojistas, eles estão necessitando disso, e mais, as pessoas, os nossos consumidores, eles estão um pouquinho mais carentes neste momento, né? São pessoas que ainda possuem um medo do dia da manhã, não sabem muito bem o que vai acontecer, e promoções desse tipo podem atrair esses clientes, mas não apenas com um sentimento para compras, mas um sentimento de pátria, de pertencimento à nação, um sentimento ali de união realmente, tanto da população quanto dos próprios empresários. Até que recentemente a gente fez uma sondagem, um levantamento referente ao bairro Amambaí. E nessa pesquisa, nessa sondagem, nós levantamos os sentimentos e potencialidades. Embora o bairro seja tradicionalmente marcado ali pelas aquelas questões de abandono, a questão dos usuários de drogas, as pessoas que ali residem, elas têm um lado muito afetivo. E a localização ali, próxima da região central, também é um outro aspecto bem relevante, pontos turísticos e cultura. A necessidade de resgatar isso para a pátria, resgatar isso para o Estado, para Campo Grande e para os demais municípios. Na última entrevista que você nos concedeu, a pesquisa que você coordenou indicava uma queda muito forte na intenção de compras. Você acha que essa promoção mexe no psicológico do consumidor, aquele que tem inclusive o poder aquisitivo e que não compra olhando para o cenário da economia? Altera ou não? Sim, tende a influenciar, porque as pessoas elas são muito movidas pela questão sentimental, elas são movidas também pelas expectativas, e todas as vezes que a gente tem um movimento dessa natureza que mexe com o sentimental, pode interferir. A última pesquisa que a gente tem aqui, que foi agora recentemente divulgada na semana passada, nós já tivemos um leve aumento da intenção de consumo. Então a gente, além dessa questão da pátria, nós também temos a aproximação de outras datas comemorativas, como o próprio Dia das Crianças e até mais
até mesmo a questão dos preparativos para o Natal. Então, sim, é possível mexer com o sentimental das pessoas, ainda mais que essas pessoas estão um pouco mais carentes diante desse cenário nacional e também para o Estado. Muito obrigado pela sua participação, Daniela Dias. E após a Semana do Brasil, já refazendo o convite para ti, para a gente fazer um balanço de como foi essa campanha a nível nacional, os impactos aqui no Mato Grosso do Sul. Um bom dia para ti. Bom dia, eu que agradeço, terei o maior prazer. A gente até vai realizar uma sondagem ou uma pesquisa voltada para esses resultados. Fechando nosso programa com mais um ouvinte participando aqui do Jornal da Hora, né? Ele faz perguntas ao nosso entrevistado, o deputado federal Dr. Luiz Ovando. Alô, bom dia. Arthur Mário, bom dia. Dr. Ovando, bom dia. Zaparoli. Dr. Ovando, gostaria de saber se existe uma lei que responsabiliza pessoas que ocuparam cargos públicos em secretarias, em ministérios e que saíram dos mandatos e deixaram prejuízos para as prefeituras, para os estados e para a União, se essas pessoas serão responsabilizadas, serão investigadas, terão que devolver o dinheiro, serão presas. Gostaria de saber isso daí com o senhor. Forte abraço, parabéns pelo programa, Arthur Mário. Você tem sido realmente enfrentado grandes pessoas aqui nesta cidade. Parabéns, sucesso. A equipe e a linha editorial da emissora que nos permite esse trabalho, mas acima de tudo com muita responsabilidade. O Zaparoli, sempre ligado aí, né? Foi candidato, militante político, questionador aí, doutor Ovando. Eu conheço o Zaparoli. Zaparoli, bom dia, um abraço para você. Né? O Zaparoli é um baluarte da causa justa em prol da comunidade e também do cidadão especificamente. Zaparoli, lei específica, né? Eu acredito que não haja, mas isso aí, inclusive, você pode enquadrar dentro da lei de responsabilidade fiscal, porque se alguém foi secretário, ele estava sob o comando de um que foi eleito, e esse eleito ele deve se responder, inclusive, à lei de responsabilidade fiscal. Agora, para que haja delito, né, é preciso denúncia. Então, é preciso denunciar, é preciso apurar, e apurando, né, você tem que dar ao indivíduo a chance de defesa. Então, no direito, eu não sou advogado, eu tenho um filho que é advogado, e quando eu me aperto, eu recorro a ele, né? O direito, você tem a obrigação de dar ao indivíduo a sua defesa, né? Então, no caso, ele vai provar se realmente ele fez correto ou não, através da ciência, que é a matemática, a contabilidade, enfim, aquilo que se faz necessário. Então, lei específica eu acredito que não haja, mas está quadrado dentro do Código Civil, do Código Penal, enfim. Ainda tem uma pergunta para o doutor Luiz Ovando sobre o partido, PSL, se ele muda ou não. Tem um partido convidando o doutor Luiz Ovando? Tem ou não, né? Se tem convite oficial, mas temos mais um ouvinte aí, né? Bom dia, Rádio Hora. Bom dia. Bom dia, senhor deputado. Senhor deputado, meu nome é Marcelo Mariano, sou sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Senhor deputado, pelo projeto da Previdência aos militares, os militares federais já têm um desconto na Previdência previsto de 7,5% e aumento gradativo até 2022, chegando no teto máximo de desconto do militar de 10,5%. O nosso governador de Mato Grosso do Sul já desconta dos policiais militares e bombeiros militares 14% para a Previdência, absurdos 14%. Se os estados e municípios entrarem na pauta no Senado, esses governos que descontam a mais serão obrigados a reduzir a alíquota? Marcelo Mariano, da Polícia Militar, hein? Marcelo, bom dia. Eu vou ser sincero para você, né? Eu não sei se há um direito adquirido do Estado no sentido de retirar, né, do cidadão aquilo que está além do que estabelece a Constituição. Eu acredito que não. Então isso aí vai ter que ser revisto e até renegociado,
Porque isso é que está acontecendo lá em Brasília agora. Quer dizer, passando no Senado, a lei se estabelece e estabelecida ela terá que ser cumprida, não tem outra saída. Doutor Luiz Ovando, o senhor é alinhado ao presidente Jair Bolsonaro, alinhado também com as lideranças aqui do Estado que seguem o presidente Jair Bolsonaro do seu partido, o PSL. No entanto, partido com muitos problemas em vários estados, a nível nacional, enfim. O senhor recebeu algum convite e pretende continuar no PSL ou muda de partido? Arthur Mário, eu sou um indivíduo persistente, você pode ver pela minha história, né? 20 anos persistindo, eu não abro mão da persistência, eu acredito na mudança. O PSL é uma grande família, é igual aquela história que você pegou, juntou, teve vários filhos, juntou todo mundo, veio de um lado e outro, enfim, e cada um pensa de um jeito. E não há dúvida que tem problemas dentro do PSL, como existem em outros partidos, só que o pessoal é um pouco mais opressivo e a coisa não aparece. No PSL é mais liberal e as coisas acabam aparecendo. Eu já recebi vários convites, não vou negar aqui, mas eu tenho dito que não cogito de sair do PSL no momento. Eu vou insistir para que haja uma pacificação, tanto local também como nacional. Eu tenho me aproximado, inclusive, das lideranças nacionais, buscando e dando a minha parcela na tentativa de equilibrar e amenizar essas situações. Só mais na frente, se caso a coisa não resolver, então aí nós vamos considerar a possibilidade de mudança. Mas no momento, a possibilidade que a gente abraça é de pacificação e de melhor e harmonia partidária. É possível o presidente Bolsonaro priorizar as capitais, ele puxar com o partido ou com aliados as candidaturas a prefeito? Olha, o Bolsonaro tem estado um tanto quanto, devido a essa série de situações que ele tem sofrido, né? Não é fácil administrar um país onde que grande parte da nação torce contra. Inclusive a oposição tem se posicionado assim. E isso daí, inclusive alguns pediram até para assinar um documento que foi publicado do Liberação, né? Alguns deputados federais, né? Da oposição, né? Dentre eles inclusive o Ivan Valente, que é do PSOL, né, o Glauber Rocha, enfim, vários pedindo intervenção da França na Amazônia. Esse indivíduo pode ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Então é muito difícil você administrar um país quando você tem muita gente lutando para que as coisas fiquem ruins. Né? Então, no caso, ele tem que se ocupar disso, ele é presidente. Provavelmente, a hora que a coisa amenizar, e não deve demorar muito, passando a Previdência, as coisas já estão começando a melhorar, ele deve ter um tempo mais para os partidos, principalmente para o PSL. Doutor Luiz Ovando, foi um prazer conversar contigo, deputado federal do PSL, aqui no jornalismo da Rádio Hora. Ótima semana para o senhor em Brasília. Muito obrigado, um abraço a todos os seus ouvintes, os ouvintes da Rádio Hora. Obrigado, Rafaela, por ter participado aqui da nossa entrevista. E estamos sempre às ordens para esclarecer aquilo que você julgar necessário. Abraço, doutor Luiz Ovando. Rafaela, aquele abraço, a gente volta às 12 horas com o Giro de Notícias. Continuem ligados aqui nos 92,3, porque é a Vivian Krajeves que está chegando por aqui com o Bom Dia 92. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.